novo, o Espírito Santo me levou a falar um pouco, não é o foco da palavra, mas eu vou começar com isso, a falar um pouco sobre se esvaziar. De novo, o Espírito Santo, em outro momento, em outra passagem, me levou a ver isso. E eu entendo que o relacionamento com o Pai, eu entendo que a caminhada com o Espírito Santo, ela não tem como acontecer, ela não tem como ser real, ela não tem como chegar a ser verdadeira na nossa vida, se não aprendermos a nos entregar por completo, se não aprendermos a nos esvaziar de tudo aquilo que preenche a nossa vida, de tudo aquilo que é importante para nós, se a gente não aprende a entregar tudo aquilo que é importante para nós, se a gente não aprende a depender, em outras palavras, eu estou dizendo, se você não aprender a depender, se eu não aprender a depender, se nós não aprendemos a entregar e a depender do Espírito Santo de Deus, a nossa caminhada começa a se tornar religiosa, começa a se tornar superficial, começa a se tornar cansativa, porque obviamente eu estou falando sobre entregar. Se você não entrega, você carrega. Se você carrega, uma hora você vai cansar de carregar. Uma hora você vai ter fardos que você não precisaria carregar. Então, eu entendo que esse é um assunto realmente muito vigente nas nossas vidas, muito importante para quem quer realmente ter Deus como algo real na sua vida, como alguém real na sua vida. Não apenas alguém que você diz que crê, que você diz que um dia vai reinar com Ele, que você diz que adora a Ele, mas alguém que realmente é real para você. Alguém mais real para você, alguém mais importante para você do que as pessoas importantes da sua vida. Quantos querem essa realidade na sua vida, essa verdade na sua vida? Então você precisa entender, assim como eu tenho entendido, assim como Deus tem ministrado no meu coração, que não tem como você viver isso sem aprender a se esvaziar, sem aprender a se entregar. Até porque foi isso, o primeiro passo e a primeira atitude que Jesus teve para poder chegar na terra. Para que Ele pudesse se tornar humano, para que Ele pudesse então começar a sua missão aqui de nos resgatar como quem? Qual é a missão de Jesus? Tem muitas pessoas que falam redimir o ser humano do pecado. E não é. Isso é eu creio que isso é uma consequência do que Cristo fez na cruz. É uma consequência nos tirar do pecado, nos tirar da posição de pecadores. Mas o principal foco de Cristo, Ele deixa tão claro desde sempre na palavra, desde Mateus, ali quando você vai ler sobre Jesus, ele mostra que o foco dele sempre foi nos apresentar, não um Deus, mas um Pai. O foco de Jesus sempre foi nos levar a ser filhos. E como filho, Ele sempre foi o nosso modelo principal. E a primeira coisa que Ele fez foi se esvaziar. Para chegar até a forma de homem, a forma humana, Ele teve que se esvaziar de ser Deus. Mas isso continuou o tempo inteiro na caminhada de Jesus na terra. E por isso eu vejo que se Jesus precisou o tempo inteiro se esvaziar, se Jesus o tempo inteiro... Aliás, o cristianismo ele é baseado nisso. O que é se esvaziar? Eu falei da outra vez que eu ministrei que se esvaziar é uma entrega de tudo aquilo que preenche a sua vida. Você entrega aquilo que te enche. Consequentemente, você se esvazia. Se esvaziar também é abrir mão dos seus direitos. Às vezes você não precisava fazer algo, mas você vai fazer por obediência. Então, obediência também é se esvaziar. E você vai acompanhar aqui comigo esse exemplo de Jesus já logo de início. Mas, por exemplo, dar outra face é se esvaziar. Perdoar é se esvaziar. Então, todas as direções que nós temos dentro da palavra de Deus nos levam a nos esvaziar. O contrário de Lúcifer, que estava cheio demais dele mesmo. O contrário de Lúcifer, que se sentiu tanto, se estava tão cheio, que achou que poderia estar acima de Deus um dia. Então Jesus sempre nos direciona ao caminho contrário de Lúcifer. Se esvazie, seja cheio do Espírito, não de você mesmo. Seja cheio de Jesus e não dos seus direitos, e não do seu ego, e não das suas próprias emoções e alma. Amém? E eu queria começar pelo batismo.
O que é o batismo? Em Mateus capítulo 3, versículo 6, fala que João Batista, ele batizava aqueles que confessavam os seus pecados. Não precisa abrir, mas em Lucas 3:3 também diz que batismo é para quem se arrepende dos seus pecados. Quantos já foram batizados aí? Ai, que bênção, glória a Deus. Somos todos discípulos então. Você começou essa caminhada, uma aliança com o Pai, a partir do seu batismo, quando você decidiu deixar para trás toda a sua vida de pecado, a minha vida de pecado, ou as atividades que nós tivemos como pecado, para começar uma vida nova, uma nova criatura, uma nova aliança. Mas é para pecador, sim ou não? Batismo é para pecadores. Batismo, ele representa o ato de se batizar, exatamente você morre para o seu velho eu e nasce para um novo eu. Você deixa lá na água, como se fosse assim, né? A gente representa assim, como se você deixasse lá nas águas todos os pecados que você já cometeu e saísse delas limpo de todos os pecados. Então o batismo é para pecadores, para mim e para você, para todos que precisamos de salvação, para todos que precisamos começar uma caminhada com Deus. Só que em Mateus capítulo 3, versículo 13, já um pouquinho ali na frente, mostra que Jesus foi até João Batista para se batizar. E ele começa ali no capítulo 13, no versículo 13, dizendo: naqueles dias, Jesus foi da Galileia até o Rio Jordão, a fim de ser batizado por João Batista. Eu vou ler até o 15 com você. Mas João tentou convencer a Jesus a mudar de ideia, dizendo assim: eu que preciso ser batizado por você, e você está querendo que eu o batize? Mas Jesus respondeu: deixa que seja assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. Então João concordou. Olha só que interessante, o próprio João Batista olhou para Jesus e disse: você não precisava fazer isso. Você não tem pecado. Você é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E não que tem pecado. Então o primeiro ato de Jesus, antes de começar o seu ministério, foi se batizar. Mas porque ele precisava, sim ou não? Ele precisava se batizar, sim ou não? Não. Ele se batizou por pura obediência. Pura obediência. Ele se esvaziou do ego de dizer assim: eu sou tão santo que eu não preciso de batismo, sou o único nessa terra que não precisaria me batizar. Mas eles, por pura obediência, foi até João Batista. Eu quero te chamar a atenção que nada na palavra de Deus está por acaso. E aqui está colocado que naqueles dias Jesus foi da Galileia até o Rio Jordão. A gente sabe que naquela época o transporte mais rápido era um jumentinho, um cavalo, quem sabe. Eu não sei como é que Jesus foi, não está dizendo. Mas talvez ele foi até andando, porque era muito comum ir andando naquela época. Quanto tempo Jesus teve que passar andando ou se deslocando até o Rio Jordão para encontrar com João Batista, pensando: eu não precisava fazer isso. Eu não precisava me batizar. Eu não precisava ter que me submeter a um ato que não se encaixa a minha necessidade. Jesus ali começou a se esvaziar mais uma vez. Porque, se você percebe, estamos bem no início de Mateus. E Mateus está começando a contar a genealogia, começando a contar o nascimento de Jesus, e depois de João Batista, e logo já mostra esse episódio. Então, desde o nascimento de Jesus até esse episódio, eu não sei quantas vezes ele precisou se esvaziar. Mas eu digo uma coisa para você: toda vez que ele obedeceu, ele se esvaziou. Mas aqui era algo que ele não precisava obedecer. Em nenhum aspecto. Toda vez que você perdoa alguém, eu digo para você, você está dando espaço para mais de Deus na sua vida e menos do diabo. Toda vez que você perdoa alguém, e toda vez que a gente perdoa, vamos e venhamos, não é porque a pessoa merece. Senão não seria perdão.
Eu só vou perdoar se a pessoa me pedir perdão. Só vou perdoar se a pessoa passar por isso. Ela primeiro tem que sofrer, ela primeiro tem que sentir na pele, ela primeiro tem que ver as consequências do que ela fez comigo. Aí eu vou perdoar. Aí ela está pagando pelo que ela fez. Porque perdão não é porque o outro merece. Perdão é porque você está se esvaziando e obedecendo uma direção de quem te ama, do seu Pai. Então toda vez que você perdoa, você está se esvaziando. Toda vez que você dá outra face, você está se esvaziando. Não é porque você precisa. Às vezes você leva ali uma chapuletada emocional de alguém, uma traição, falam mal de você, te tratam de uma forma que você não queria, não gostaria que fosse tratado, não esperava ser tratado. O que você faz? Você vai fazer a mesma coisa? Você vai tratar a pessoa da mesma forma? Você vai ir lá e vai pagar com a mesma moeda? Ou você vai dar outra face? O que é a outra face? É surpreender aquela pessoa. Ela foi lá e falou mal de você. E com sinceridade você vai lá e vai dar um abraço nela, vai dizer que ela é importante para você. Ou você vai lá e vai dizer, eu fiquei sabendo disso, é verdade, não é verdade? Eu já te perdoei, mas eu não quero carregar nada no meu coração contra a sua vida. Você vai dar outra face ou você vai ficar carregando isso? Se você ficar carregando isso, você não está se esvaziando, porque se esvaziar é entregar. Ou seja, você precisa entregar aquele sentimento, você precisa abrir mão daquele sentimento. Lembre-se disso, esvaziar é abrir mão de direitos, abrir mão de sentimentos, abrir mão inclusive do seu lazer, abrir mão inclusive de momentos com a sua família, porque quando você está aqui se envolvendo no corpo, quando você está aqui dando seu tempo para o corpo, de alguma forma para alcançar vidas, você está se esvaziando. E eu quero dizer uma coisa para você. Da mesma forma que nós lemos capítulo 3, versículo 16, que diz assim: logo que foi batizado, Jesus saiu da água, o céu se abriu, Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele, e do céu veio uma voz que disse: este é o meu filho querido. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer e que me dá muita alegria. Sempre que você se esvazia, querido, quando você não precisava, é o que você faz quando você está se envolvendo no corpo. Eu estava aqui ontem no Atra Games, estava muito legal. Eu quero dar os parabéns para todos que se envolveram, para todos que vestiram a camisa a semana inteira, o mês inteiro, alguns meses já fazendo a sua parte, alguns se envolvendo aqui no momento, ajudando com a organização, com limpeza. Querido, Deus viu o seu esforço, Deus viu ali o seu envolvimento, mesmo que você não precisava fazer isso, porque ninguém te pagou para fazer isso. Aqui na terra você não ganhou nenhuma recompensa por causa disso. Mas o Pai estava vendo o seu esforço. E Ele quer dizer para você da mesma forma que Ele disse para Jesus: filho, eu sei que você não precisava fazer isso, mas eu tenho prazer em você quando você se esvazia. Quando você abre mão do seu tempo. Quando você abre mão de direitos. Sexta-feira à noite você podia estar em casa, você podia estar descansando, você podia estar fazendo qualquer coisa, mas você decidiu amar os outros como eu amei. Você decidiu amar aquilo que é mais importante para mim, que são vidas. As pessoas que eu entreguei o meu próprio filho para que pudesse me conhecer. E a partir dessa estratégia você decidiu então se esvaziar e então fazer aquilo que estava ao seu alcance. Você é meu filho amado, porque você se esvaziou. Porque você vai entender comigo, que você pode concordar comigo, que quando Jesus foi até João Batista, provavelmente tinha mais pessoas lá. Mas quando os dois estavam conversando, e João falou para ele assim: você vai ser batizado por mim, enquanto eu deveria ser batizado por você. Esse diálogo de João com Jesus, você vai concordar comigo, que não era para todo mundo ouvir. Você acha por acaso que Jesus estava assim? Hoje João chegou assim para Jesus: você vai ser batizado por mim? Eu não acredito! Ele vai ser batizado, mas você que devia me batizar. Você acha que foi assim esse diálogo?
E Jesus respondeu: mas é assim que nós precisamos fazer, para que a vontade de Deus seja feita. Você acha que foi assim que Jesus falou com João Batista? Para que todo mundo pudesse ouvir que ele então estava obedecendo a Deus. E você acha que foi assim? Não, eu acredito que Jesus chegou lá como qualquer outro homem. Chegou até João Batista. Ele era só mais um. Naquele momento em que ele se apresentou para João Batista, na vista de todo mundo. Ele não chegou lá para ficar falando para todo mundo: não, mas que você me batize. E olhava para todo mundo, para que a vontade de Deus seja feita. Tipo um teatro assim. Não, com certeza não foi assim. Com certeza Jesus, no seu tom normal, e João Batista no seu tom normal, chegou assim: mas você, talvez até mais baixinho do que o normal, eu posso imaginar. Você vai ser batizado por mim? Mas eu devia ser batizado por você. E aquele diálogo ali foi em secreto. Jesus não foi se esvaziar em público, apesar de estar na frente de muitas pessoas, apesar de naquele momento ele ser só mais um naquela multidão. Mas ele não foi ter aquele ato que ele não precisava ter para que todos ficassem sabendo. Ele fez em secreto. Ele não fez com intenção de que os outros vissem, mas ele fez sabendo que o Pai dele estava vendo. Ele fez sabendo que a pessoa mais importante na vida dele estava tendo prazer naquele momento, porque ele estava se esvaziando mais uma vez. Quando você estava aqui ontem se envolvendo, e todas as vezes que você se envolve aqui no sábado, na sexta, no GC, no Sexta Mais, dentro ou fora desse ambiente, quando você se envolve com uma vida lá fora no discipulado, e você não faz isso com a intenção de que alguém reconheça o que você fez. Você não faz isso com a intenção de mostrar para as pessoas o quanto você se envolve. De mostrar para as pessoas o quanto você se entrega pela obra de Deus. Você não faz isso com essa intenção. Mas você faz isso com a consciência de que a pessoa mais importante da sua vida está vendo exatamente o seu esforço. Está vendo exatamente a sua entrega. Está vendo exatamente o quanto você está abrindo mão do seu tempo de descanso. Está abrindo mão do seu tempo de lazer por outras vidas. Então ele te diz: você é o meu filho amado. Você é a minha filha amada. Por todas as horas que você passa se esvaziando em prol de outras pessoas, ou simplesmente porque eu te pedi. Quando você faz isso sem a intenção que os outros vejam, ele te recompensa em público. Porque daí que Jesus saiu das águas, a palavra diz que Jesus viu o Espírito Santo descendo como uma pomba, e o céu se abriu, e uma voz do céu disse: este é o meu filho amado. E eu entendo que neste momento mais pessoas puderam ouvir que Jesus não era só mais um. Porque senão Deus teria dito: você é meu filho amado. Mas ele não disse: você é meu filho amado. Ele disse: este é o meu filho amado. Jesus foi recompensado em público o que ele fez em secreto. E para algumas pessoas Deus fez questão de mostrar que aquele homem, que aparentemente era só mais um no meio da multidão, aquele homem era um filho amado. A Bíblia não continua, porque eu imagino que ela, se fosse contar os detalhes de todas as coisas que aconteceram realmente, como ela mesma diz, não haveria espaço para todos os livros na terra. Mas eu imagino alguns que ouviram essa voz pensando: quem é essa pessoa? Porque tanto que depois disso começou, depois da tentação que a gente vai ver aqui, começou o ministério de Jesus. Jesus passou a ficar em público, depois dessa declaração, depois desse ato. No versículo 14, eu quero chamar a atenção para você, antes da gente continuar, que João Batista era uma pessoa super importante na época e muito reconhecida. E o próprio João Batista falou para Jesus: você não devia estar se batizando, deixa que você me batize. Finalmente você se apresentou para mim, eu estava te esperando há tanto tempo. Eu quero dizer para você, o Espírito Santo mandou dizer para muitas pessoas aqui nessa noite, que muitos de vocês ouvem de pessoas importantes da sua vida. Não de qualquer um, porque de qualquer um não teria peso, mas de pessoas importantes na sua vida. Ouvem que você está se entregando demais.
Ouve que você está se esvaziando demais. Ouve que você está abrindo mão demais do seu tempo por causa da igreja. Ouve que você está abrindo mão demais do seu tempo por causa de outras pessoas. Mas o Espírito Santo está mostrando aqui para você que todas as vezes que você for se esvaziar, você nem para pessoas importantes deve dar ouvido, porque todo o ato de se esvaziar, sim, agrada ao coração do seu Pai. Mesmo que alguns não entendam, mesmo que pessoas importantes, autoridades até mesmo da sua vida, companheiros na sua vida, pessoas que você ama, mesmo que essas pessoas não entendam. Não se prenda à palavra de homens, se prenda à palavra de Deus, se prenda ao que Deus pensa sobre você e não o que as pessoas vão pensar sobre você. Porque Jesus passou por isso várias vezes. Você pode lembrar comigo que quando ele falou para os discípulos, eu vou ter que morrer e eu vou ressuscitar, Pedro falou para ele, não, eu não vou deixar você morrer. E o que Jesus disse para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Mais uma vez eu mostro na palavra fácil para você, que Jesus passou por isso várias vezes. Várias pessoas importantes na vida de Jesus tentaram impedir que ele se entregasse. Tentaram impedir que ele se esvaziasse. Tentaram convencê-lo de que não era tão necessário assim. De que se envolver com o Cristo não precisa tanto assim. De que se entregar por alguém não precisa tanto assim. De que amar o próximo não precisa tanto assim. De que perdoar não precisa tanto assim. De que dar a outra face não é tanto assim. As pessoas vão tentar te dizer, e pessoas importantes, que você está perdendo a melhor parte da sua vida. Mas se você não tiver convicção que a sua vida é Jesus, você vai acreditar nelas. Se você não entender que a sua vida não é isso aqui, que a sua vida é Jesus e a sua vida é a eternidade, você vai acreditar que você está perdendo a melhor parte da sua vida. Em quem que você vai acreditar? Para quem que você está ouvindo, dando ouvidos, e quem você está ouvindo? As pessoas importantes da sua vida ou o mais importante da sua vida? Não são as grandes coisas que agradam a Deus. Não são as coisas que todo mundo pode ver e elogiar que você faz que agradam a Deus. Mas é principalmente aquelas que só Ele vai realmente testificar e saber do seu esforço. Ou pelo menos, principalmente aquelas que você não teve intenção nenhuma de mostrar para alguém, mas fez com muito amor para o seu Pai. Fez por quem Ele se importa, que são pessoas. Não são as grandes coisas, são as coisas que, na maioria das vezes, ninguém vai saber. São as coisas que, na maioria das vezes, as pessoas vão até te ver trabalhando. As pessoas vão até te ver aqui tocando. Vou dar o exemplo que eu acredito ser o mais claro, digamos assim, de ser visto. É as pessoas que tocam ou falam no altar. As pessoas vão até ver você. Elas vão até ver você tocando e cantando e falando e pregando, o que seja. Porque você está lá em evidência. Mas elas não vão saber o esforço que você teve durante a semana em oração. A entrega que você teve em jejum. Elas não vão saber a entrega que você teve estudando seu instrumento, ensaiando aqui por horas no sábado. Elas não vão saber dessas coisas. Mas você não vai fazer questão que ninguém saiba e não vai esperar que alguém te recompense por isso, porque você não está fazendo pelas pessoas. Você está fazendo porque o Pai, primeiro, te deu a oportunidade de se envolver, e segundo, porque é Ele que está vendo, e é para Ele que importa tudo o que você faz. Vocês estão me entendendo? Às vezes as pessoas vão até ver o que você faz. Não quer dizer que isso que elas veem não tem valor. Tem valor. Mas não porque elas estão vendo. Porque o seu esforço só Deus sabe. Pode ser muito bom às vezes tocar e cantar, mas o esforço de fazer isso só Deus sabe. Pode ser muito bom se envolver com qualquer departamento do corpo, mas o esforço e o que você abre mão para poder fazer isso, o verdadeiro esforço. Às vezes você vem triste, às vezes você vem cansado, às vezes você vem com problemas, às vezes você vem desanimado, às vezes você vem com a conta bancária apertada, com dívidas para pagar, mas você vem com coração alegre, você vem desejoso de servir, você vem desejoso de se entregar, e mesmo que ninguém vai saber o esforço que você está fazendo, tudo aquilo, você está fazendo com todo o seu coração, porque Ele está vendo. Porque para você é importante que Ele
veja a sua entrega. Ele veja o seu se esvaziar. Quando você vai no GC, quando você não falta, quando você dá um discipulado, mas você aquele dia nem comeu, não deu tempo nem de tomar banho. Quando você vai no Deeper e não deu tempo nem de você tomar banho para estar no Deeper, logo depois do trabalho, você foi direto pro Deeper, depois já ficou direto para a faculdade e você chega tarde em casa, você está cansado, mas você não faz isso por causa das pessoas, você faz isso porque o seu pai está te vendo. E esse esforço de não tomar banho, às vezes de não comer, da correria, ele está calculando, ele está vendo, e ele diz: você é meu filho amado, você é minha filha amada. Quando você está lá no trânsito dizendo: Deus, me ajuda a chegar no horário, eu não quero chegar atrasado, Senhor, só o Senhor sabe o quanto eu não tive tempo realmente de sair mais cedo. Ele está dizendo: filho, eu vou te ajudar, o sinaleiro vai abrir, porque você é meu filho amado, você é minha filha amada, em quem eu tenho prazer, porque eu estou vendo o seu esforço. Você não vai chegar lá contando para todo mundo: gente, meu Deus, foi um sacrifício estar aqui hoje. Você não precisa contar nada, porque quem tinha que ver já viu o sacrifício que você fez para chegar aonde tinha que chegar e fazer o que tinha que fazer em prol do corpo de Cristo, amém? Agora vai chegar a parte crítica dessa mensagem, a parte que às vezes a gente não entende, mas eu espero que o Espírito Santo consiga ministrar o teu coração para que você passe a entender. Puxa vida, depois de você se esforçar, depois de você se entregar, depois de você ser batizado, depois de você se esvaziar, abrir mão de direitos, fazer tudo certinho, diga comigo: eu faço tudo certinho. Não que você é perfeito, não é que você diz que você é perfeito, mas você faz tudo certinho. Você vai no GC, você faz discipulado, ou você ministra o discipulado, você se envolve, você, quando precisa perdoar, você vai se esforçar para perdoar, você vai fazer de tudo até você perdoar, você vai dar outra face, você devolve o seu dízimo, você semeia, você faz tudo certinho, tudo que está ao seu alcance. Mas daí o Espírito Santo, sabe o que ele faz? Ele leva Jesus ao deserto. Puxa vida, Jesus acabou de se esvaziar, Jesus acabou de obedecer e foi recompensado até ouvindo que ele é um filho amado em quem o pai dele tem prazer, embora ele já sabia disso. Mas aí Jesus podia ter tido uma festa com os anjos, podia ter tido, como ser humano, algum banquete celestial, podia ter ganhado um jumentinho novo para ele cavalgar por ali, para ser mais fácil para chegar no próximo destino. Mas aí o que aconteceu depois de ele fazer tudo certinho? Mateus capítulo 4 diz que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. Fácil, né? Ser tentado pelo diabo assim, cara a cara. Depois de fazer tudo certinho, Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Eu quero só fazer uma pausa com você e tentar compartilhar com você aquilo que veio ao meu coração, porque eu fiquei me perguntando por muito tempo sobre isso. Eu falei: Deus, não dá para entender. Como assim? Depois de fazer tudo certinho, eu ainda sou levada ao deserto para ser tentada? Eu já não provei? Eu já não mostrei de alguma forma nesse exato momento? Dava para esperar um pouquinho para me levar para o deserto para fazer de novo uma próxima amostra? Não. O Espírito Santo falou assim: filha, Jesus naquele momento estava como homem. Assim como você está numa condição de uma natureza caída, eu não posso permitir correr o risco que o seu ego se infle, seu ego aumente, porque você fez tudo certinho, então você agora sente que merece alguma coisa. Eu não posso permitir que, como Lúcifer, você acha que merece alguma coisa, mas entenda que é tudo pela graça. Eu não posso permitir que, como Lúcifer, se sentiu demais, se encheu demais. Aquele momento você se esvaziou, você fez certinho, você se entregou e você não está vendo as coisas acontecerem como você esperava por estar fazendo tudo certinho. É porque a função do Espírito Santo
é te moldar, é moldar o teu caráter para ser o mais próximo, parecido com Jesus possível, para ser o mais cheio do Espírito Santo, o mais cheio de Jesus possível e menos cheios de nós mesmos. A função do diabo é encher o seu ego, e a função do Espírito Santo é esvaziar o seu ego, se é que você me entende. Então, às vezes, porque você faz tudo certinho, você está esperando automaticamente algo extraordinário acontecer na sua vida, porque você está se esforçando, você está fazendo tudo certinho. Eu vou dizer uma coisa para você: as coisas de Deus não são automáticas, porque só Ele conhece o interior do seu coração e até onde você ainda precisa se esvaziar. Mas a verdade é que você, no decorrer desse deserto, no decorrer desse tempo difícil, você está sendo trabalhado para receber diretamente de Deus o melhor dessa terra. E não negociar princípios com o diabo. Você não vai negociar princípios com o diabo, mas você vai esperar para receber diretamente de Deus o melhor dessa terra e o melhor da eternidade. A recompensa de tudo que você fez, que se esvaziou. No capítulo 4, versículo 2, continua dizendo, preste atenção, continua dizendo que depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Quando você entende que você é filho, e é isso que o Espírito Santo quer mais ministrar na sua vida hoje. Ele quer que você entenda o quanto você é amado por Ele, o quanto a maior função de Jesus foi resgatar em nós a nossa identidade de filho. Quando você entende que você é filho, você entende que muitas vezes o Pai vai permitir você passar por dificuldades para poder te disciplinar, te moldar o seu caráter, assim como um pai faz com um filho. Qualquer pai que ama, educa o seu filho, às vezes dizendo não, às vezes fazendo o filho passar por uma certa dificuldade naquele momento. Você sabe do que eu estou falando? E quando você é filho, quando você sabe que é filho, porque você experimenta esse amor de pai, porque você busca o amor do seu pai diariamente na sua vida, porque você busca na palavra entender o seu papel de filho, você sabe que Ele vai permitir você passar por deserto, não porque Ele não te ama, mas para mostrar que Ele se importa com o seu crescimento. E outras vezes, você sabe que Ele vai te permitir passar pela fornalha, entrar na fornalha, só para mostrar que Ele está lá com você. Às vezes Deus vai permitir que você passe por dificuldades, só para te mostrar, eu estou lá com você. Por que Ele deixou aqueles 3 entrarem na fornalha, meu Deus? Só para eles saberem que Ele estava junto com eles. E assim Deus faz com você também. Então não fique questionando por que eu estou passando por essa dificuldade. Porque enquanto você questiona, Deus está querendo ministrar que você é filho amado. Enquanto você questiona, Deus está querendo ministrar, eu estou trabalhando na sua vida. Eu estou moldando o seu caráter. Eu não vou deixar você se achar sem ser trabalhado pelo meu amor. Entender que você é em mim e não por conta própria. Mas outras vezes Ele vai deixar você passar por dificuldade só para mostrar que Ele está com você. Fale isso para a pessoa que está do seu lado. Às vezes Ele vai deixar você passar dificuldade só para mostrar que Ele está com você, assim como Ele fez na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego. Nesse caso, eu creio que Ele estava trabalhando um pouco mais o caráter de Jesus como homem. Então, preste atenção. Jesus ficou quantos dias no deserto? 40 dias e 40 noites sem comer. Mas a Bíblia diz claro que depois disso Ele teve fome. Não disse que enquanto Ele estava fazendo jejum Ele ficou com fome. Eu imagino que Jesus se preparou aqueles 30 anos jejuando. O corpo dele já estava acostumado a jejuar de formas constantes, para poder chegar nesse período e ficar 40 dias sem comer e sem sentir fome. Mas depois de 40 dias então Ele teve fome. Agora eu quero chamar a sua atenção para algo aqui.
diz que no versículo 3, então o diabo chegou perto dele. Preste atenção. Jesus ficou quanto tempo no deserto? 40 dias. Mas só depois que ele teve fome, que o diabo chegou perto dele. Poxa, preste atenção comigo. O problema não é quando você passa pelo deserto. O problema não é quando você está sozinho como um deserto. O problema não é quando você está jejuando. O problema é quando você tem fome. E se até Jesus teve fome, eu e você temos fome também. A Bíblia diz que o diabo, ele é como um leão que está ao nosso derredor, esperando para nos tragar. Mas quando ele percebe qual é a sua fome, ele não fica mais só ao derredor. Ele vai se aproximar para te tentar. Ele vai se aproximar para tentar negociar com você. Ele vai se aproximar para tentar saciar sua fome do jeito dele. Preste atenção. Jesus tinha acabado de ser amaciado no seu ego, que ele era o filho amado, em quem Deus tinha prazer. Aí ele foi levado ao deserto. Ficou 40 dias e 40 noites sem comer. E então, só então o diabo se aproximou dele. Qual é a sua fome? A sua fome é de reconhecimento? Por acaso a sua fome é de status? A sua fome é de lazer? A sua fome é de viver essa vida? É de viver esse mundo? A sua fome é de dinheiro? Qual é a sua fome? A sua fome é por companhia? O problema não é quando você está no deserto. O problema é quando você tem fome. E o diabo sabe qual é a sua fome. O diabo sabe qual é a necessidade que chega a doer em você. Porque fome dói. Eu tô grávida, eu posso dizer isso com propriedade. Dói pra caramba ter fome quando tá grávida. Meu Deus, nunca tive tanta fome na minha vida. Quer dizer, tive na interior, mas essa tá pior. Qual é a sua fome? Porque o diabo vai se aproximar de você e vai tentar fazer um negócio muito agradável aos seus ouvidos quando você mostrar qual é a necessidade que você tem a ponto de doer em você. O problema de Eva foi quando ela teve fome a ponto suficiente de abrir mão do direito dela. O problema de Eva foi ter fome o suficiente por aquela fruta. O problema do povo de Israel foi quando eles começaram a murmurar. Pelo que eles começaram a murmurar? Por quando eles tiveram fome da comida que eles tinham no Egito. O problema de Esaú não foi ter ido caçar. O problema de Esaú foi quando ele teve fome o suficiente para trocar a bênção da primogenitura por um prato de lentilhas. O problema é quando você tem fome. Quem que você vai deixar te saciar? Quem que você vai deixar te suprir? Quando você tem fome. Quando você deseja algo. Quando algo é tão necessário na sua vida que chega a doer. Quem que vai suprir você? Você vai deixar o diabo vir com um prato lindo nas mãos te oferecendo para saciar logo a sua fome? Ou você vai esperar até que Deus envie os anjos dele para te suprir? O problema é quando você tem fome. Enquanto você está se envolvendo, enquanto você está no deserto, você está lá, eu estou no deserto, mas Deus está comigo. Enquanto você está jejuando, você está lá, eu estou jejuando, mas eu estou jejuando com um propósito, Deus está comigo. Mas quando você tem fome, Ele deixa de ficar ao seu redor e Ele vai chegar perto de você, assim como Ele esperou 40 dias naquele deserto para poder chegar perto de Jesus, porque Jesus teve fome. O diabo sabe que quando a gente está bem, quando a gente não tem fome, quando Deus está nos saciando, Deus é sempre a nossa fonte, Deus é sempre tudo que nós precisamos. Então ele não adianta tentar colocar pessoas na sua frente, não adianta tentar colocar oportunidades na sua frente, porque você está focado em Deus, Ele continua sendo a sua fonte, te saciando. Mas de repente você vai ter fome, e Deus vai permitir que você tenha fome, porque Jesus teve fome. Nós todos vamos passar por momentos de fome. Fome de alguma coisa. Fome de amor, porque somos carentes. Você tem fome de alguma companhia?
Eu vou te dizer uma coisa, o problema da fome é que qualquer pão com hambúrguer parece Burger King. O problema da fome é que qualquer folha de alface parece aquelas saladas todas lindas, cheias de coisa. Você aceita qualquer coisa quando está com fome. O problema da fome é que quando você tem fome por algo, como uma companhia, qualquer pessoa que chega na sua frente já está valendo, porque você está com fome de companhia, porque Deus não te supre mais. Qual é a sua fome? Cuide com a sua fome, cuide com aquilo que está começando a te incomodar lá dentro. Cuida com aquilo que está começando a doer na sua alma. É reconhecimento? O que te incomoda? O que está faltando na sua vida? O que chega a doer? O diabo sabe o que é. E ele está esperando o momento certo. Se já não está apresentando para você a solução para saciar a sua fome. Quando você tem fome de companhia, até um banguela parece o Brad Pitt. Porque você está com fome. A fome, você já comeu com fome? Você já comeu com fome? Qualquer pão seco é um manancial de comida. Qualquer pão seco é aquele jantar que você ficou esperando o ano inteiro da ceia de Natal. Quando você está com fome, vale qualquer coisa. Mas quando você é filho e tem fome, você entende que o Pai não vai deixar você ficar com fome. Que Ele não vai ficar olhando para você com fome e vai ficar falando: filho, vai ficar com fome mesmo, eu não vou te dar nada. Não, o Pai está só esperando para saber a quem que você vai recorrer para saciar a sua fome. As oportunidades que o diabo coloca na sua frente, ou você vai esperar até que Ele envie os anjos, até que Ele cumpra a promessa que Ele fez para a sua vida. O problema é ter fome. A fruta que Eva comeu não era grande coisa comparado ao prazer de ter a presença de Deus todos os dias com ela e poder reinar com Ele nessa terra. Mas ela teve fome daquela fruta, e aquela fruta pareceu mais interessante do que ter Deus todos os dias, pessoalmente. A comida que o povo de Israel ficou se lamentando e reclamando e murmurando do Egito, aquela comida que eles ficaram sentindo fome por aquela comida, ficaram reclamando por aquela comida, nem se comparava com a terra prometida que iria maná, leite e mel. O prato de lentilha que Esaú trocou quando ele teve fome nem se comparava às promessas e às bênçãos que iriam seguir ele e todas as suas gerações. Porque imagina comigo que seria Deus de Abraão, Isaque e Esaú. Ele trocou o Deus de Abraão, Isaque e Esaú por causa de um prato de lentilha. Mas não porque aquela lentilha era excepcional, é porque ele estava com fome. O que está doendo em você? O que chega? Qual é a necessidade que você tem a ponto de te incomodar, a ponto de doer, fazer você se contorcer, fazer você ficar em dúvida? Será que vale a pena? Será que está valendo a pena a minha entrega? Será que está valendo a pena esse tempo que eu estou dando? Será que está valendo a pena o meu envolvimento? Será que está valendo a pena eu jejuar, eu orar? Será que está valendo a pena eu me esvaziar, eu abrir mão dos meus direitos como ser humano, como pessoa às vezes? Será que está valendo a pena quando... O que está fazendo você ter essa dúvida? Cuidado, você pode estar trocando a bênção da sua vida e das gerações que virão depois de você por causa de uma fome. Quantas vezes o diabo já te iludiu e tirou o seu direito de primogenitura porque você teve fome? Quantos aqui casaram e casaram porque Deus permitiu, não porque Ele queria, porque tiveram fome de sexo, tiveram fome de companhia, mais do que da presença de Deus, mais do que obedecer,
mais do que esperar, Ele mesmo cumprir na sua vida. Quantos de vocês já trocaram o que o diabo tem oferecido por aquilo que é seu de direito como filho? Você tem uma herança como filho, você tem promessas como filho, você tem bênçãos de Deus separadas nos lugares celestiais para a sua vida. E quantos estão trocando tudo isso porque estão com fome e estão sendo saciados pelas oportunidades do diabo? Note que o diabo, quando chegou perto de Jesus, ele disse: se você é filho de Deus, mande então que estas pedras virem pão. Olha o que o diabo disse: se você é filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. O diabo chegou exatamente naquilo que Jesus tinha acabado de ouvir: este é o meu filho amado. Pois o diabo chegou lá e falou assim: se você é o filho amado, se você é filho de Deus, então faz o seguinte, faz essas pedras virarem pão. Ele não chegou com esse tão irônico que eu estou fazendo. Ele chegou tentando realmente mostrar para Jesus: puxa, Jesus, você é o filho amado, você está fazendo tudo certinho, você tá se esvaziando, se batizou, foi levado ao deserto, jejuou, está aqui esperando, que custa? Imagina, Deus não vai ligar se você agora que está com fome transformar essas pedras em pães. Qual é o problema disso? Note que o diabo não disse assim: eu vou te dar eu vou transformar essas pedras em pães para te dar. Você está com fome, eu quero te saciar. O diabo não falou isso para ele. O diabo disse assim: se você é filho de Deus, então faça com que essas pedras, ou deixe que Deus transforme essas pedras em pães para você. É o que o diabo faz muitas vezes no seu ego. É o que o diabo faz muitas vezes na sua identidade. Ele chega no seu ouvido e fala assim: você não está fazendo tudo certinho? Você não está cumprindo tudo o que tem que cumprir? Você não está se esforçando para obedecer? Você não está isso e não está aquilo? Então pede para Deus, não é teu direito. Você não é filho? Por que Deus não está te dando? Você não é filho? Por que não está acontecendo? Você não é filho? Por que aquela pessoa ainda não chegou? Você não é filho? Por que a oportunidade de emprego ainda não se abriu? Você não é filho? Poxa, você está fazendo tudo certinho, que custa? Que custa fazer uma pedra se tornar pão? O diabo sutilmente vai colocar o seu coração contra Deus. Da mesma forma que ele fez com Eva. Ele chegou para Eva e falou assim: capaz, por causa de uma fruta, aí vocês vão, ser expulsos do jardim, vocês vão morrer, que nem diz Deus que vocês vão morrer. Capaz, uma fruta, imagina, a verdade é que Deus não quer que vocês se tornem igual a eles, igual a Ele. Sutilmente, o diabo vai te enganar, inflamando o seu ego, dizendo: você tem direito a essa fruta. Você tem direito a um pãozinho. Você está com fome, já fez tudo tão certinho. Que custa para Deus transformar essa pedra em pão? Você tem direito. E vai fazer o seu coração se voltar contra Deus, sem você perceber. E se você não estiver ligado no Espírito, se você não estiver esperto, se você não entender a sua identidade de filho, você vai dizer a verdade. O que custa eu dar uma passeadinha agora? O que custa eu não me envolver com aquilo lá agora? O que custa eu negar só esse discipulado? O que custa? Nada demais. Já estou fazendo tudo. Já faço tudo certinho, só isso aqui. Poxa, o que custa para Deus fazer isso aqui por mim? Eu já estou fazendo tudo isso por Ele. Cuidado com a sua fome. Cuidado com você achar que porque você é um filho amado, Deus tem que fazer alguma coisa na sua vida. É diferente. Quando você é um filho amado e sabe disso por experiência, você vai ter a propriedade de falar como Jesus. Lá no capítulo 7, Jesus diz assim, no capítulo 7, versículo 9, um pouco mais para frente: depois disso aqui, Jesus pegou os discípulos, ele foi chamando Pedro, foi chamando os discípulos e se sentou no monte para falar sobre as bem-aventuranças. E depois que ele chegou até uma certa parte das bem-aventuranças, ele falou assim:
lá no capítulo 7, versículo 9. Por acaso, algum de vocês que é pai, será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele pede pão? Quando você entende a sua identidade de filho, Jesus entendia a identidade de filho. Ele falou: meu pai não precisa me provar nada. O que mais me importa é o que ele fala para mim, não o que ele pode me dar. O que mais me importa é quem ele é na minha vida e não o que ele pode me dar. Porque ele é meu pai e ele vai suprir a minha necessidade. Olha o que Jesus falou um pouco para frente. Por acaso algum de vocês que é pai será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele pede pão? Quando o diabo falou para ele: se você é filho, transforma essas pedras em pães. Ele falou assim: não, diabo, mais me importa o que o meu pai pensa de mim e fala para mim, porque ele é meu pai e ele não vai me deixar passar fome, diabo. Ele não vai me deixar passar necessidade, diabo. Pode não estar vindo agora que você veio me encontrar, mas vai vir, porque ele me ama, porque eu preciso comer e ele não vai me deixar passar fome. Eu só tenho que esperar mais um pouquinho, eu só tenho que confiar mais um pouquinho, eu só tenho que depender mais um pouquinho, porque o meu pai não falha. Será que você tem essa convicção no seu interior? Será que você tem convicção de que ele não vai deixar você passar necessidade? Será que você tem convicção de que ele conhece o que está doendo em você e de que ele já está preparando os anjos para te servirem? Você só tem que esperar mais um pouquinho, porque Jesus disse: não, calma lá, diabo. O meu pai não vai me negar pão. Você não precisa me oferecer nada, eu não preciso provar ele em nada, porque ele vai me dar, ele me ama. Você sabe que você é amado? Será que você sabe o quanto você é amado? Será que você sabe o quanto você é amada? Será que você tem convicção de que ele não vai deixar você passar necessidade? Ele não vai deixar você na mão? Será que você tem convicção disso? Que é só esperar mais um pouquinho, é só confiar mais um pouquinho? Porque você está no deserto, você está fazendo tudo certo, mas ele não falha. Ele só está moldando você para receber algo muito melhor do que uma pedra em pão. Porque lá no versículo 11 do capítulo 3 diz assim: então o diabo foi embora e vieram anjos e cuidaram de Jesus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Será que você tem essa convicção de quando as oportunidades chegarem, de quando você perceber que você vai poder saciar sua fome, mas não é o melhor? Você sabe quando é um pão francês e quando é um Burger King. Mas quando você está com fome, você come até aquele pão francês só para matar aquela fome. Mas você sabe que não é o melhor. Você sabe que não é bem isso que Deus tinha prometido. Não é bem isso que você estava esperando. Você não tem paz em comer aquilo. Você não tem paz em se saciar com aquilo. Mas é o que tem no momento, então vamos fazer. Você quer ficar deixando de se envolver com o corpo para poder dar uma passeadinha ali, uma passeadinha lá? Faça, querido. Faça isso. Mas o que Deus tinha para você não era para ficar bate e volta, era dar uma casa na praia lá. Só que você quer fazer do seu jeito. Eu estou dando um exemplo tão esporádico aqui, não sei nem porque eu estou falando isso, mas estou falando. Oh, querido, não se contente com um pouco do diabo na sua vida. Não se contente com qualquer coisa só porque você está com fome. Será que você tem convicção? Que nem Jesus disse: por acaso um pai vai negar o pão e vai dar uma pedra para um filho? É claro que não, porque eu sou o filho amado. Pode não estar vindo agora, mas vai chegar, porque ele vai suprir a minha necessidade. Porque o que me importa é o que ele diz. O que me importa é o que ele é. O que me importa é estar com ele. O que me importa é agradar ele. O que me importa é ter ele. Ele é suficiente na minha vida. Ele é o mais importante na minha vida, porque eu sei que as demais coisas ele vai fazer. Eu não preciso me preocupar.